Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então, ó, beleza! Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Estamos caminhando devagar e sempre, tá bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, amém a todas as saudações. O horário que for, né, que você estiver me assistindo, sinta-se cumprimentado. Se aproxime, senta, fique à vontade, como você achar melhor, tá bom? Então, vamos aqui? Então, vamos. Então, gente, vou falar sobre o nosso encontro maravilhoso que nós tivemos ali na Vila Madalena. Muita gente fez perguntas, né? Como que foi? Como que deixou de ser, né? E muita gente criticou, né? Claro, Creuza, né? A gente sabia, né? Quando a gente estava tirando as fotos lá, e a gente já falava, ixi, já lá vem, lá vai, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a minha querida irmã, a Selma Mantovani, que me convidou, né? Eu nem sabia, nem estava assistindo esse irmão ali no Refletir. E aí ela falou assim, assiste. Aí eu ainda falei, pensei, né? E mais um, né? Mais um dissidente que está, né, que tá fundando uma igreja, aquelas coisas, né? Que a gente, né, se precipita, né? O preconceito, né? Aí ela falou assim, assiste pra você ver. Aí eu falei assim, me inscreve. Aí depois nos inscrevemos e assisti, né? Acho que é de quarta-feira que ele vem. E eu gostei muito, né? Falei, vamos lá sim. Gente, muito gostoso. Que maravilha. Que maravilha. Com liberdade absoluta. Com o coração alegre, feliz, né? De conhecer mais uma partícula do povo de Deus na terra, né? Sobretudo de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Foi uma tarde muito gostosa, maravilhosa. Saímos aqui, fomos tranquilas, nós duas. A preocupação era, né? Será que tem estacionamento? Será que não tem? Olha, uma vaga assim, numa escolinha particular. Já chegamos, já estacionamos ali e já entramos e foi uma benção. Uma benção. Então, os agradecimentos, né? Segundo, né? Eu fiquei sabendo, e o Júnior também falou bastante sobre isso, a igrejinha uma graça, pequena, mas assim, das antigas, né? Da raiz. Não é cinza, não, é bege, beginha, né? E apesar de ser pequena, né? Não tão micro também, né? Pelos padrões, né? E tinha galeria, e o povo de lá nos acolheu muito. Conheci uma irmã que mora lá, né? Nós fomos saudá-la, e ela, 92 anos, mora ali na igrejinha, ela é a caseira dali. Aí ela falou que tinha 92 anos, eu já fiquei, né? Ela falou assim, não, mas eu tenho cuidadora, irmã, eu tenho cuidadora. Aquela presença assim, né? Daquela irmã crente, daquela irmã raiz. Não fiquei sabendo mais do que isso, tá? Então, o que eu fiquei sabendo, que muitos estão perguntando, é a igreja do Limão, né? Porque o Júnior também fala dessa igreja do Limão, né? Não, a igreja do Limão também acho que já nem existe mais, né? Nem vai ter mais nada lá. E a igreja foi o seguinte, um irmão que é dessa igreja, parece que é
congregação cristã, eu não sei se é renovada ou reformada, né? E tem a tribuna, e tem em nome do Senhor Jesus, o mesmo estilo. Se vê que realmente diz ali os que conhecem, né, a graça maravilhosa de muito tempo, que ali há muitos anos, sim, teve uma congregação ali, tá? Mas, e foi a primeira descendência, né, da CCB, que também não sei o nome do irmão, né? A quem estava interessado em saber, não era, há muitos anos já não é mais congregação cristã do Brasil ali, tá? Tinha um outro irmão aí, uma descendência. E esse irmão, né, disponibilizou para o irmão Juliano e sua equipe, que chama-se Instituição Medita Fé, né? Vieram de Londrina, a sede e onde nasceu, né, esta comunidade, é lá em Londrina. Foi o irmão Juliano, né, ele e outros também, né, que nós conhecemos lá, que fundaram esse instituto. Já tem sede própria, gostei muito, né? Já tá assim bem estruturadinha. Um povo, tinha bastante jovens, né? Que toca no louvor. E além de disponibilizar ali a sala, né? Para o irmão fazer o culto, né? E recepcionar o pessoal de São Paulo, né? Eles fizeram uma mesa, gente, muito linda, sabe assim, com frutas, com bolo, com salgados. Olha, coisa linda, né? Os irmãos de lá, né? Recepcionando os irmãos de longe, né? Como diz, né? Os de mais perto e os de mais longe. Que coisa linda. Com aquela alegria, sabe? Com aquela alegria, sem fazer muito alarido, né? Porque você sabe que tem, quando eles fazem as coisas, né? Foi muito bonito, foi muito gostoso e conheci ali essas pessoas, conheci o Júnior pessoalmente, que eu tive o prazer de conhecê-lo, sua esposa, muito bonita, e o Douglas também depois chegou, né? Na hora do culto, e assim, dos conhecidos aqui, né, da crítica, eram eles dois, né, e muita gente de longe, gente que veio de outras cidades, gente que veio de ônibus, gente que veio de metrô, né, e foi muito gostoso, foi uma tarde muito maravilhosa, muito, e eu mandei esse vídeo, inclusive vou ter que apagar, né? Já recebi uma restrição do YouTube, que tem direitos autorais, e é isso, né? Muita gente bate palmas, mas muita gente ainda continua, minha querida amigurumi, e outras más, né? Ai, porque vocês estão perdidos e porque vocês copiam tudo. Sim, né? Como dizia o Chaquirinha, nada se inventa e nada, né? Tudo se copia. Agora tem muita diferença. Sentaram as famílias juntas, marido e mulher e filhos juntos, né? A mulher pode tocar lá qualquer instrumento, não tem problema nenhum, né? Então, tem algumas diferenças, né? E eu achei muito lindo que o grupo de louvor eram só jovens. Tinha um jovem lá, ele era o bombril da turma, ele cantava, ele fazia tudo, né? Tocava violão, tocava guitarra, tocava outros instrumentos de sopro, uma maravilha, tá? Então é isso, tudo maravilhoso. E a minha querida amigurumi, né, por certo ela viu lá, né, que estava em nome do Senhor Jesus, e aí ela já
Que pena, amigurumi, que pena que nós, como eu gostaria de sentar com você uma tarde, tomar um café com bolo, né? Que eu já falei tanto para você, né? Que cada um vai por uma estrada para chegar numa determinada cidade. Uns vão parando, outros vão por uma BR, outros vão por outra, mas o destino é chegar lá e a pessoa vai chegar. E você disse, que coisa mais triste, lamentável, né? Que né, mais ou menos isso, que o outro, né, que vocês adoram falar isso, né? Imita tudo, né? Imita tudo. Que pena você comparar aquele pessoal, se você pudesse ter estado com eles, né? Vislumbrado a face deles, tão luminosa quanto os de qualquer outra denominação. Gente fina, gente educada, gente, pelo menos, pode ter certeza, preconceituosos e religiosos e fanáticos eles não são. Porque todos foram acolhedores, todos, todos, todos. Então é uma pena, né, que você ainda está presa, né, embora, né, o teu líder mor já explicou, já falou que não, a graça não é só lá, que, você, né, que a graça está em todos os lugares. Que pena, minha querida, nossa, muita pena. E assim caminha a humanidade, né? E tocaram hinos, sim, que também com outras letras, tá? Hinos hinos universais, que tanto toca na Deus é Amor, na Assembleia, na CCB, tá? E que muda a letra, tá? Então não tem, são músicas universais, não detém nenhuma, sabe, proibição de nada. Cada um coloca. E olha, eu vou falar um negócio para você, gostei mais da versão deles do que daqueles hinos, sabe? Né? Muito, né? Enfim. Então foi isso, meus queridos e minhas queridas. E gostei demais, demais da conta, sobretudo pela liberdade de ir aqui, de ir ali, aonde o meu coração se alegrar. E não ter que chegar e levantar no microfone, né? E pedir perdão ou licença para a querida irmandade, porque eu fui num outro lugar, né? Como diz aqui a amigurumi, é do outro, né? É isso, é isto, é isto. Que pena, né? Cada um. Estamos aí na era do fim, na era dos robôs, como eu já disse, já estão fazendo até embriões de robô, de robótica, já estão aparecendo outros seres aí na Terra, né? Já estão assim, né? Os discos voadores já estão sobrevoando essa Terra, já estão, tá tudo aí agendado, já tá tudo e vocês ainda estão nessa. Então não adiantou, né? O ladrão da cruz que o Senhor disse para ele, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele nunca frequentou nenhuma igreja, ele não teve batismo, ele não teve que dar satisfação a ninguém. Por quê? Porque ele estava com o próprio, né? Quem ousaria comentar, né? Ou criticar alguma coisa? Ele é o dono de todas as coisas, não é assim? Então, esta liberdade não tem preço, minha querida, não tem preço. E é isso. Eu não vou dizer assim, como eu ouvi dizendo lá, né? Algumas irmãs, o verdadeiro evangelho. Eu, graças a Deus, já li bastante, já entendi a graça
Eu já entendi a graça e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Então, eu não preciso de ir aqui e acolá e não preciso, embora não dispenso, né, de ver, né, de assistir uma pregação, uma palestra sobre a palavra. Não, eu já entendi o que é a graça. Quando você entende o que é a graça, você não está nem um pouco preocupada, né, com os achismos. Então é isso. A todo o pessoal de Londrina, que estivemos juntos ali, pena que foi pouco tempo, né, embora foi bastante tempo de culto, de louvor, né, de oração, mas só na hora ali do break coffee, né, e as pessoas, né, lógico, tiveram que fazer uma fila e já iam comer, muitos vieram de longe, e houve um pouco de tempo depois que terminou tudo, né, o culto, aí nós fomos conversar um pouquinho, mas aí já, né, duas velhinhas, né, pelas estradas, não ia ficar bem, ficar até tardão, né, mas estava muito bom mesmo, tá bom? Então era isso. Que coisa linda. E eu gostei muito do irmão Juliano. Que Deus o abençoe grandemente no seu ministério. Não só a ele, como sua família, como sua equipe. E aí vai ter uma coisa que o vídeo não mostrou, né? Mas como eu estou registrando todos os acontecimentos, e vai que depois alguém fala e vocês vão falar, ai, ela não falou isso, ela omitiu isso. Então eu vou falar. Tinha algumas irmãs que estavam vendendo uma camiseta, eu até comprei uma camiseta, tinham xícaras para vender, tinha pão sem glúten, pão com, como que fala, quando tudo natural, né, que as irmãs também trazem para colaborar, né, claro, com a instituição. Então, não teve vendeção de livro não, tá? Lá, por enquanto, ainda não tem, não sei se o irmão Juliano tem algum livro publicado, pelo menos eu não vi lá não, mas se tiver também, no problems, no problems. É muito bom que aquele que já tem o dom, aquele que aprendeu mais, né, que tem mais luz, tanto espiritual como material, como cultural, como intelectual, que acenda, né, a luz e que esparrame para os outros. Ele também não pode fazer tudo de graça, né? Então, é isso, né? Não se pode pôr a luz embaixo da cama, tem que ficar na candeia. E cada um ilumina conforme o seu dom e conforme lhes é dado, tá bom? Não teve falação de línguas, aquela coisa, aquele barulho, nossa, graças a Deus, olha, uma das coisas que eu mais gostei, sabe? Deu para se ouvir tranquilamente, né, o que o irmão estava lendo, o que o irmão estava exortando na palavra, sem aquelas frescuras, aquelas coisas, sabe? Porque tem gente que é pura frescurite, né? Nem ele está prestando atenção e nem deixa os demais prestarem atenção. E só fica fazendo aquele barulho, né? Olha como eu sou um crentão, olha como eu tenho uma ligação direta para o... Sabe? Amei. Amei. Tudo, tudo. A disciplina em todos os sentidos. Sentou tudo junto, marido, mulher, filhos, tudo junto. Achei tão bonito um casal que estava atrás de mim, que foi a irmã que me reconheceu, estava ela, o marido e acho que a mãe dela, sentados todos juntos.
E todos juntos estavam no mesmo lugar. Não tinha essa de vamos sentar lá do lado dos homens e vai sentar, não. Tudo junto, tudo maravilhoso. Tá bom? Então era isso. Graças a Deus. Mais uma. Quem está perdendo, né? São quem, né? Como diz o Panzarini, os CEOs, né? Os CEOs lá e o Gerdel também fala, os CEOs, né? Cabeças lindas, brilhantes. E não tem problema nenhum. Tudo começa uma coisa e até um determinado ponto e depois sai. Assim é nas sociedades humanas da vida, assim é nas instituições religiosas, assim é nas bandas de música, né? Começa todo mundo junto. De repente não estamos combinando. Você pensa de um jeito, eu penso do outro. Então, ó, aquela parte lá do Abraão e de Ló, né? De seu sobrinho Ló. Tá ali também bem claro. Estavam se desentendendo, cada um escolhe qual caminho você quer. Eu quero ir por aqui. Ah, então tá bom, eu vou por aqui. E no fim, ó, tá tudo certo. Beleza? Fui. Tchau.